queria hoje falar um pouquinho e rapidamente, refletir sobre o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu escolhi um texto que é o de Lucas 15. Lucas 15 vai falar de um Deus altruísta. Esse conceito está na minha cabeça o tempo todo. É um conceito cunhado ou criado por um filósofo chamado Augusto Comte. Ele também é considerado um dos fundadores da sociologia. O cara, ele era um positivista, Positivismo é aquele que devota, acredita que a ciência é a própria evolução da sociedade. Enfim, não quero dar aula aqui de nada, mas Augusto Comte, ele fala do altruísmo. Ele diz que são aquelas disposições humanas que tornam os seres humanos, ou inclinam uns seres humanos aos outros. Altruísmo é como se são aquelas características de pessoas ou grupos que fazem com que estas pessoas ou grupos se voltem para o outro. Na sociologia, altruísmo virou o oposto de egoísmo. O oposto dessa série de coisas que têm sido valorizadas no atual século, que tornam o homem muito independente, com vontades individuais, escolhas individuais, como se elas existissem. Não existem escolhas individuais. Não existem. Todas as nossas escolhas têm a ver com o grupo que a gente pertence, com a família da gente, com as pessoas que a gente ama. Tudo que a gente faz no grupo, via de regra, com raras exceções. E o altruísmo seria então o oposto desse egoísmo exagerado, exacerbado que a gente vive, chamado egoísmo. E seria essa predisposição que o homem tem para se voltar um para o outro. E não existe nada nem ninguém na existência mais altruísta, mais voltado para o outro, que busca mais a realização do outro do que o Deus que nós servimos. Ele é um Deus altruísta, se é que ele não é mais do que isso. Mas é um conceito que eu escolhi para tentar começar minha reflexão hoje. A gente precisa, de fato, desenvolver, irmãos, na igreja, uma igreja altruísta. Se nesse ambiente, se entre a gente, nós não valorizarmos o outro, o mundo se acaba. O mundo explode, pode acabar com o mundo. Pode vir Noé de novo, destruir tudo. E a Bíblia já revela que isso vai acontecer, porque quando Jesus voltar, ele vai derramar o cálice da ira dele, porque ele não aguenta mais, a paciência dele está esgotando com essa terra. Aqui nós temos de ser um espaço que privilegia essa ação altruísta de Deus, ou seja, o outro é mais importante. Desenvolver uma ação para o outro. Deus fez isso o tempo todo. Você pode, de repente, escolher ler o Velho Testamento, você vai perceber que o tempo todo Deus volta-se para o outro. A própria criação de Deus, Deus cria o homem. E por que cria o homem, se não tinha necessidade de nada? Por que Deus cria anjos, Deus cria homens, se ele é realizado, autorrealizado, perfeito em si? Ele não tinha necessidade de nada, é porque ele quer se dedicar ao outro. A criação de Deus, Deus criando o homem, é uma demonstração de altruísmo. É uma demonstração de que Deus se volta para o outro. Deus vive desde a queda do homem buscando o homem. Eu estou até aqui na minha mão o livro do Abraham Joshua Heschel, que é um dos livros que eu sempre que prego volto nele uma vez por outra, porque é um livro que me ensinou a ser espiritual, me ensinou a pensar religião de uma forma mais sadia, me ensinou a pensar meu contato com Deus,
E nesse livro ele fala exatamente sobre isso. Aquele Deus que busca o ser humano o tempo todo, na tentativa de o acolher, na tentativa de cuidar dele. O Deus que busca o homem. Sempre a gente pensa, a gente é que busca Deus. Não, Deus é que sempre busca a gente. E Jesus disse isso bem claro, dizendo: olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Ou seja, Deus nos buscou. Esse Deus altruísta, lá no capítulo 15 de Lucas, existem 3 parábolas que eu queria citá-las para que possamos refletir um pouco. E as 3 parábolas têm a ver com o primeiro e o segundo versículo do capítulo 15. Olha como dizem o primeiro e o segundo versículo do capítulo 15. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Antes de continuarmos, só para a gente se situar, publicanos eram aqueles homens que cuidavam da coisa pública, que cobravam impostos, eram tidos por Israel como os ratos da sociedade. Era odiado pelos judeus. Os pecadores aqui são pessoas realmente que tinham suas vidas e suas condutas não tão de acordo com o judaísmo. E Jesus está no meio deles. Jesus está ali, buscando. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio. É claro que não existe homem são, mas a Bíblia não veio para aquele que se acha são. São esses escribas e fariseus aqui. Eles veem Jesus com os pecadores. Eles dizem: ele come com pecadores, ele come com publicanos, ele bebe com eles. E aí Jesus conta para eles 3 histórias de amor de Deus pelo homem. 3 histórias que expressam um pouco do amor de Deus pelo homem. E ele conta para eles e dá uma alfinetada neles toda vez que conta a história. Preste atenção, a primeira delas, no versículo 3, diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola, depois que eles disseram: ele come com pecadores. Jesus propõe uma parábola, diz assim no versículo 4: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Dá uma paradinha aí. Preste atenção que Jesus está falando de 99 justos que não necessitam de arrependimento. Era uma alfinetada nos fariseus que se achavam melhores, justos, não tinham de que se arrepender. Jesus conta a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Eu poderia aqui de alguma forma para você ressaltar o cuidado pastoral do Pai. Um Deus que busca os homens como que ovelhas perdidas. Um Deus que está pronto a cuidar das suas feridas, das suas chagas, porque quem está perdido está ferido. Se não está tremendamente ferido, está pelo menos tremendamente em perigo. É aquele pastor que pega a ovelha doente, à beira do abismo, sofrida, cheia de carrapichos, toda arranhada porque caiu no barranco. Por que ele vai buscar ela e coloca no ombro? Porque ela está machucada. Esse é o Deus que busca o homem. Esse é o Deus altruísta, que o outro tem mais valor, que é voltado para o outro, que pensa no outro, que ama o outro.
que criou o outro como o centro das atenções dele. A Bíblia chama o homem de a coroa da criação de Deus. Somos a coroa da sua criação. De toda a criação não há nada maior nem mais importante para Deus do que do homem, eu e você, o ser humano. Nessa primeira parábola nós ressaltamos o cuidado de Deus, mostrando que Deus é aquele que cuida da gente, é o que nos pastoreia, é o que está pronto a curar as nossas feridas, é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou colocar vocês nos meus ombros, e vou cuidar de vocês, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. É no ombro do pastor, é no ombro dos pais, é nos ombros de Deus que nós encontramos descanso. Essa é a primeira parábola. A segunda parábola, continuando a leitura, Jesus conta espetando os fariseus mais uma vez. Ele conta a segunda parábola e diz assim, a partir do versículo 8. O 8º versículo diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perde uma, dinheiro, simplesmente falando, tem moedas, dracmas eram moedas, então ela tem 10 moedas e perde uma. Diz aí, perde uma, não acende a candeia, o lampião, você lembra antigamente como é que era na sua casa? Não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se tinha perdido. Eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem, se ele está dando uma espetada nos fariseus, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus não vai se alegrar com vocês nunca, porque vocês acham que não precisa de arrependimento. Mas eu ressalto agora, dracma. Pensa bem, a mulher tem 10 moedas, perde uma, acende a candeia, pega o lampião, varre a casa. É muito preciosa aquela propriedade. Moeda é propriedade. Essa parábola talvez ressalte aí que nós somos propriedades exclusivas daquele que nos criou. Ela busca, ela procura. É a figura de um Deus amoroso, vendo a sua propriedade no lixo, na lama, no pecado, indo para o inferno, e ele vai lá e busca, varre a casa, ilumina a casa, assim, cadê? E quando ele acha, ele faz festa. Ele faz festa. Chama lá os amigos. E aí, não seria muito pensar num Deus lá no céu dizendo: olha aí, anjos, olha lá, mais um que eu achei, mais um que se rendeu. Porque ele faz festa quando acha a moeda. A mulher faz festa quando acha a moeda. Deus faz festa quando um filho é encontrado. A terceira parábola, ela está lá a partir do versículo 11. E eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Diz assim: continuou. Jesus continua uma história contando, olha, lembre-se sempre, no começo do texto, ele está com os pecadores e os fariseus estão criticando ele, por causa do fato, porque ele estava comendo com pecadores. Então aquele pessoal religioso, né, os fariseus, os saduceus eram pessoas religiosas, eram líderes religiosos, líderes nas sinagogas, líderes no ensino das escrituras. Os caras eram teólogos formados, os caras eram pastores, entendeu? Entre aspas, eram pastores. Os caras se achavam, se sentiam, e eles dizem assim: como é que pode viver com pecadores? Foram esses mesmos que chamaram Jesus de comilão e beberrão, porque Jesus bebia com os pecadores. E sabe o que Jesus bebia com os pecadores? Jesus era chamado de beberrão, porque João Batista não bebia vinho, João Batista não comia entre pecadores, João Batista vivia no deserto, mas Jesus comia e bebia junto com os pecadores. E eles falavam assim: esse não pode ser enviado de Deus. E Jesus então está mais uma vez dizendo para eles uma história que de alguma forma se choca com a ideia que eles têm de Deus, um Deus que está longe do pecador. Ele diz: não, calma. Ele conta outra história que diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Lembre-se,
que um era o que se perde, o outro, você vai ver, o outro é o que fica chateado, é o fariseu que fica chateado quando um pecador se arrepende. Tem gente na igreja que é assim, né? Não quer ver gente se arrepender, não é possível. Vamos lá, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, gastou tudo, vivendo dissolutamente. O nome desse filho é pródigo por causa disso. Pródigo é gastador. Mas eu não chamaria ele de pródigo, eu chamaria de filho perdido. Eu chamaria essa parábola de um pai amoroso, mas não de filho pródigo. Porém, está aqui o nome filho pródigo, que alguns doutores aí deram esse título a essa parábola. Ele gasta todas as coisas. Versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agarrou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarrobas era uma espécie de uma vargem, né, com os caroços. Essa vargem era que os porcos comiam, não era lavagem como nós popularmente conhecemos hoje. Eram vargens. Então ele via aquelas vargens que somente os porcos comiam, e ele queria comer. Ele estava sem dinheiro, sem amigos, perdido, e estava querendo se alimentar com as vargens dos porcos. Versículo 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele quer ser só empregado, ele quer ser só um servo. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Preste atenção nesse versículo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Dizem os rabinos que Jesus conta essa parábola, que é uma espécie de... é como se o pai estivesse o tempo todo na varanda da casa, esperando a volta do filho, olhando o horizonte, pensando: ele vai voltar. Quando ele vê, ele sai correndo, ele vai buscar o filho, porque o tempo todo, inclusive quando o pai dá a herança, o pai dá porque o pai ama o filho, e o pai não quer um filho escravo. Filho não é escravo, filho é livre. Ele dá, o filho diz: eu vou embora. Ele, muito triste, diz: pode ir, por amor. É mais ou menos o que Deus faz com a gente. Por amor, ele deixa a gente fazer o que a gente quer às vezes, porque ele ama. O problema é que geralmente muitas das nossas escolhas vão levar a gente para o chiqueiro da vida, vão levar a gente para a derrota, para a destruição, e ainda muito mais pensando nisso, naquele grande dia, muitas escolhas vão levar a gente para o inferno. Continuando, a Bíblia diz que ele vai lá, o pai, lá no versículo 21 agora, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Só veste sandália quem é senhor. Escravo na época não vestia sandália. Se ele fosse servo, ele tinha que ficar descalço, mas ele volta a ser senhor. O anel representa a família, a autoridade, dá autoridade a ele. Ele passou a ser dono de tudo. Tudo que ele gastou lá, mas agora ele é dono de tudo de novo. Põe a melhor roupa de festa. É uma festa que vai acontecer aí, gente, preste atenção. E aí, no versículo 23, diz assim:
Trazei também e matai o novilho cevado. Vamos fazer um churrasco. Comamos e regozijamos-nos. Vamos matar um bezerro e vamos fazer uma festa, um churrasco. Porque, versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, olha o fariseu aí. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele não entende a festa pelo um perdido que se converte. Não entende. Versículo 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele está bem, está salvo. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele dizia: filho, vamos lá, presta bem atenção, teu filho estava perdido. Pai, mas ele pegou o dinheiro e gastou, pai. Como é que o senhor faz isso? O pai: filho, o dinheiro é meu. Se eu quiser dar tudo para ele, eu dou. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Mas ele gastou uma parte, olha quanta coisa tem. Aí vamos continuar a leitura, que a leitura é interessantíssima. 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que história! Se na primeira parábola a gente é visto como uma ovelha, como um animal que é cuidado, que precisa ser guiado o tempo todo, se na segunda parábola talvez ressalte a ideia de que somos propriedade de Deus aqui, muito mais do que um animal, muito mais do que uma moeda, uma propriedade, aqui são seres iguais que se relacionam por amor. Aqui Deus está contando essa história, Jesus está contando essa história, dizendo o seguinte: olha, muito mais eu quero ter vocês ao meu lado, e eu ao lado de vocês por uma escolha. Por uma escolha. Existe sinal de altruísmo mais forte do que esse? Alguém que valoriza realmente o outro? Ele dá o dinheiro, ele dá a oportunidade do cara fazer o que quer, mas mesmo assim espera ele de volta, e quando volta, dá toda a autoridade e todo o poder que ele tinha antes de partir. É o Deus altruísta. É o Deus que valoriza o outro. É o Deus que cuida do outro. É o Deus que vê no outro algo de muito mais importante do que aquilo que ele é. Alguém que olha para o outro e fala assim: tudo que eu faço é para o outro, não é para mim. Não é igual a gente às vezes, que a gente vai tomando atitudes na vida sempre interessado em ser beneficiado, ou não é assim? Tem gente que o cara vai para a faculdade porque o cara, no Brasil principalmente, né, onde ainda aquele coronelismo da época do feudalismo está imperando, o pessoal vai para a faculdade porque quer ter um diploma para se sentir melhor do que o outro. Algumas formações principalmente, dentre elas direito e medicina, as pessoas se tratam como se fossem os melhores. Uma palestra na UFRJ, os médicos, esses que devem estar aqui com amor às pessoas doentes, diziam: nós somos a nata da sociedade. É por isso que a saúde está do jeito que está, também por culpa deles. E aí é uma opinião minha, e eu espero que um dia Deus mova o coração das autoridades e mova o coração do próprio homem em prol do outro. Em prol do outro. Enfim,
Você percebe que nessa parábola parece que essas coisas são rechaçadas. O filho mais velho, eu estou aqui, o senhor não faz nada por mim. Ele diz assim, mas quem estava perdido foi achado, rapaz. Calma, tudo que eu tenho é seu. Raciocina. Você sempre teve tudo aos seus pés. É aquele filho que tem tudo e não reconhece, né? É o fariseu mesmo. E Jesus está ressaltando essa ideia de uma relação de iguais, onde estar um do lado do outro é uma questão de escolha. Esse é o Deus que nós chamamos de altruísta. Esse é o Deus que nós chamamos de valorizar aquele que valoriza o outro mais do que ele, aquele que olha para o outro como centro das atenções. Mas existem duas características que ainda percebo nessas parábolas, que eu estava refletindo ainda ontem e hoje terminando em casa, pensando o tempo todo, estava lá na minha mãe, fui deitei um pouquinho lá, comecei a ler e aí comecei a relembrar. Existem duas características desse altruísmo que eu queria ressaltar para você. A primeira delas é a empatia. Se você abrir sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, esse capítulo vai ressaltar duas características que eu queria encerrar a minha reflexão nessa noite, minha palavra nessa noite. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Sabe por que o autor de Hebreus pode dizer isso? Porque nós temos, irmãos, um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele não só disse, não só pregou, não só apontou, mas ele foi empático. Ele, na verdade, se colocou no lugar da gente. Ele veio aqui ser homem, o que para Deus seria o fim. E a gente na teologia vive tentando entender como é que se unem naturezas humana e divina numa pessoa só, que é o que acontece no caso de Jesus. Ou seja, ele se coloca no lugar. Esse altruísmo de Deus é empático, ou seja, Deus que valoriza o outro, ele se coloca no lugar do outro. É por isso que Jesus pode se compadecer de você, porque ele foi tentado pelas mesmas coisas que você. Ou seja, de forma prática, a gente olha para Jesus e fala assim: caraca, eu tenho alguém que eu posso confessar o meu pecado, porque ele me entende. Deus nos entende, é claro, mas não bastou para Deus isso. Ele veio aqui morrer pela gente. Você entende o que é isso? Isso é motivo para você dar uma explosão de alegria, mais do que qualquer outra coisa. Ele veio morrer por você, ele veio morrer por mim. Esse altruísmo é empático, mas esse altruísmo também é simpático. Empatia é você se colocar no lugar. Simpatia é uma palavra formada por dois conceitos no grego: sim, com patos, paixão, sentimento. Se empatia é se colocar no lugar do outro, aqui é compaixão. Paixão com. Não é só se colocar, não é só se sentir no lugar do outro. Aqui tem a ver com assumir o lugar do outro. É o simpático. Ou seja, essa ideia do patos, do sentimento, da paixão de Deus. Deus faz o seguinte: ó, a cruz é sua, eu assumo a cruz no seu lugar, porque eu sou simpático com você. Na etimologia da palavra, simpatia é isso. Simpatia não é aquele negócio do cara ser gracioso, né, ser bem quisto. Não. Na etimologia, simpatia é compaixão, é se colocar no lugar de. Paixão com. Esse altruísmo de Deus
também é um altruísmo simpático. Eu espero que você olhe para a cruz e você pense na cruz de Cristo. E você pense, como Hebreus diz, no sacrifício de Jesus. E no capítulo 5 ele vai falar muito detalhadamente sobre esse sacerdócio, sobre essa substituição de Cristo, né? Cristo nos substituiu na cruz. Ele vai falar de forma maravilhosa. No tempo talvez não dê para a gente continuar, mas eu queria que você pensasse no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pensando o seguinte: Deus me valorizou, Deus olhou para mim, teve misericórdia de mim, Ele me buscou, e Ele busca o ser humano todos os dias. Ele se coloca no meu lugar, Ele tenta sentir o que eu sinto, e para isso Ele veio aqui, na pele, sentir, né? Mas mais do que isso, Ele veio, sentiu na pele, e Ele tomou o meu lugar, porque a cruz era minha, a morte era minha, o inferno é meu, ou melhor, seria meu, porque depois que Jesus morre na cruz, aquele que crê tem a vida eterna. Espero que essas pequenas palavras sirvam para você refletir um pouco mais sobre sua relação com Deus. Se é uma ovelha perdida, se é uma dracma perdida, você é o filho perdido. Você perdeu a noção de que você precisa ser cuidado por Deus como uma ovelha é cuidada pelo pastor. Você perdeu a noção que você é propriedade de Deus como uma dracma era da mulher. Você perdeu a noção que você precisa ter um relacionamento pessoal com Cristo, assim como filho. Isso tudo foi para dizer para você o seguinte: Deus ama você e Ele quer te achar hoje, Ele quer te encontrar hoje. E eu espero que você abra o seu coração, você abra a sua vida, e que você possa deixar Deus completar a obra que Ele tem para completar na sua vida. Curve sua cabeça e vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, meu coração, o coração de cada pessoa aqui presente, pois essa palavra é uma palavra que mexe com a gente, que de fato seja o Teu Espírito a fazer a obra, seja o Teu Espírito a completar a obra que o Senhor já tem feito na vida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, transforma-nos por completo, que não sejamos uma ovelha perdida, mas uma ovelha que está ao lado do pastor. Que não sejamos uma moeda perdida, mas que sejamos uma moeda nas mãos do dono. Que sejamos, Pai, um filho na casa do Pai, fazendo festa, reconhecendo que o Pai e que estar ao lado do Pai é a melhor coisa. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém.